A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 8, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Deus estabeleceu requisitos para que nós pudéssemos entrar nas suas bodas. Com vestes inapropriadas, nós não podemos entrar, porque vestes indica pureza, indica santificação, indica e pressupõe comunhão. Nós não podemos entrar nas bodas do Cordeiro de qualquer forma. E Deus conhece a roupa que Ele concedeu a cada um de nós. A cada um de nós Ele conhece. Então ninguém, mesmo que inadvertidamente, inapropriadamente, vai poder entrar nas bodas do Cordeiro, sem que seja passado sobre si todo o crivo, todos os requisitos que Deus estabeleceu para aqueles que se adonarão sim do lugar que Ele preparou. Cada um de nós, que estamos desde já nos santificando, limpando as nossas vestes, com a consciência limpa, com o coração puro, andando nesta terra, seguindo o exemplo de Cristo. Ele é a pessoa que nós devemos nos espelhar. Ele é o nosso padrão de qualidade para com os pré-requisitos de Deus. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta noite. Pai Santo, nós precisamos de Ti. Nós necessitamos, Deus, da Tua direção. Oh, Pai, fala conosco nesta noite, Deus. Nos ensina como Tu queres que nós sejamos, Pai. Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, Pai Santo. Que nossas vestes sempre estejam limpas. Nos ajuda nesta limpeza pela qual nós passamos para podermos estar em Tua presença, Pai. Porque não é de todo jeito que nós adentramos a Tua presença. Nós precisamos reconhecer isso. E nós precisamos também reconhecer que só através da Tua obra em nossas vidas nós podemos alcançar esse padrão, esse estágio. Esse estágio, Pai Santo. Que seja o Teu Santo Espírito a nos guiar em todo o Teu querer, em toda a Tua vontade. Fala conosco nesta noite, Deus. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir, Pai. Nós queremos ser limpos e cada vez mais limpos. Nós queremos, Pai, de fato, seguir por esse caminho de santidade que Tu abriste na cruz do Calvário através do sacrifício do Teu Filho em nosso lugar. Oh, Pai Santo, como é bom estar em Tua presença, Deus. Como é bom saber que dos altos céus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir, está nos ouvindo, está com os seus olhos voltados, os seus ouvidos abertos, a nossa oração. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas. Resplandece, Pai, através das nossas vidas. Que o Senhor seja visto através de nós. Que todas as pessoas que estão ao nosso redor aprendam, Pai, a como desejá-lo e a como segui-lo. Oh, Deus, que o Teu ensino através das nossas vidas seja atraentes a todos. Sim, Pai, nós somos imperfeitos, nós precisamos de Ti. Nós só somos perfeitos quando refletimos o Teu Filho amado. Nos ajuda nesta caminhada, Pai Santo. Nenhum de nós seria merecedor desta graça. Mas através do Teu Filho, Tu nos concedeste esta graça, Pai. Nos ajuda
a chegarmos ao lugar da tua habitação, Deus. Nos ajuda nesta caminhada, Pai. Oh, Pai Santo, Pai querido. Oh, Deus Todo-Poderoso. Oh, Senhor dos Exércitos é o teu nome. Oh, Santo de Israel. Oh, aleluia, 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 aleluia. Prepara-nos, Deus, para as bodas do Cordeiro. Para aquele grande dia, Pai, que nós nos reuniremos a Ti pela eternidade, Deus Santo. Sim, nós cremos que Tu já preparastes um lugar para nós, um lugar maravilhoso, Deus. Mas nós precisamos, Senhor, satisfazer os Teus requisitos. Os Teus requisitos, sim, há uma contrapartida nossa. Sim, a graça está sobre a nossa vida, Deus, nós sabemos. Mas nós também sabemos pela fé que Tu requeres de nós santidade, Deus. Tu requeres que nós nos alimpemos, nos santifiquemos, Deus. Em todos os aspectos da nossa vida, Pai. Nós acreditamos no Teu milagre, Deus Santo. Em nossas vidas e através das nossas vidas. Por isso te agradecemos. E pedimos as Tuas bênçãos, Deus. Continua abençoando a Web TV Monte Sião, a todos que fazem essa programação, a parte técnica, o irmão Sivaldo, irmã Mari, Deus Santo. Vá nos dando vigor, força, entendimento, sabedoria, inteligência, contra a qual ninguém pode contestar, Deus Santo. Em nome do Senhor Jesus, que nós não percamos o foco, o alvo, mas que nós andemos, Pai Santo, Tu nos levando pela Tua destra. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Hoje nós vamos falar um pouco do tipo de poesia, o tipo de poesia oriental que se encontra na Bíblia, no livro Cântico dos Cânticos, que fala de amor, que fala de matrimônio, que fala da comunhão entre um homem e uma mulher. Deus nos deu esse sabor de nós compartilharmos através do casamento, dessa união maravilhosa. Que é dessa amizade, desse companheirismo. Da mesma forma, o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios, no capítulo 4, do capítulo 6, se eu não me engano, vamos ver, Efésios, que ele fala sobre o casamento e ele compara a nossa relação com o nosso cônjuge, com a relação do Senhor Jesus com a sua igreja. Capítulo 5, a partir do versículo 22. Os maridos têm que amar suas mulheres como Cristo amou a igreja. Mulheres, amem os seus maridos, submetam-se a eles. Não debaixo dos seus pés, mas ao seu lado, compartilhando da missão que Deus colocou nas mãos da família que Ele uniu que Ele constituiu através daquele matrimônio. E o homem tem que entender, e a mulher também, que eles não vivem um com o outro em função dos filhos, mas os filhos são produtos do amor deles dois. E o homem tem que enxergar a mulher pelo melhor foco possível. E a mulher tem que desejar o seu esposo. Tem que desejar o seu esposo de forma cada vez mais ascendente. Ascendente, sim, mesmo na idade madura. Mesmo na idade madura, o casal tem que desfrutar desse amor na sua plenitude. Capítulo 1 de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos de Salomão. Salomão entendia muito do relacionamento homem-mulher. Entendia bastante. Era um poeta também. Era um filósofo. Admirava as coisas que Deus criou de forma bastante peculiar. Nós conhecemos neste homem uma sabedoria. Uma sabedoria que ia de uma ponta à outra, aos extremos, de todo conhecimento humano, de todo conhecimento social, de todo conhecimento sobre política, de todo conhecimento sobre biologia, botânica, zoologia, conhecimento científico, uma sabedoria de lidar com o cotidiano de uma forma maravilhosa.
É claro que chegou um momento que ele prevaricou, que ele não ficou na sua posição, na posição que Deus colocou. Foi enfeitiçado pelos desejos carnais e com isso se desviou. Mas se ele tivesse apenas uma mulher e essa mulher fosse virtuosa, como nos pinta ali o capítulo 31 de Provérbios, ó mulher virtuosa, e que essa mulher, além desses atributos humanos, seria uma mulher espiritual, uma mulher que de tudo retirava um valor espiritual para a sua vida e para a sua vida conjugal. Ele diz assim, bem, começa com a amada. A amada diz, se ele me beijasse, se sua boca me cobrisse de beijos. Esse desejo não pode faltar no casal. É claro que não pode resvalar para a banalidade, para a mediocridade, não pode. Né? Tem que se manter sóbrio. Sóbrio, sim, é possível. É possível, o amor de fato é sóbrio. A paixão, no sentido que nós conhecemos, a paixão nos leva a devaneios, nos leva à insensatez, à irracionalidade, mas o amor não. É claro que no início do relacionamento, quando nós estamos enamorados, e mesmo nos primeiros anos de casamento, nos primeiros meses de casamento, vamos ser mais precisos, há um calor, uma atração física, um calor que une o casal. Com o passar do tempo, esse calor vai ficando mais tranquilo, mais sereno, mas nunca pode deixar de existir. Nunca pode deixar de existir. Até o último dia de qualquer um dos cônjuges na terra. Não pode deixar de existir. Então, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, a esposa tem que receber o seu marido dessa maneira. E o marido tem que corresponder. Tem que corresponder. Se as suas carícias são mais agradáveis, sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho, aquilo que desperta a alegria do homem. Não é? A mulher sente também essa alegria. Quando o esposo olha para a sua esposa e a deseja. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Agora, é claro que tudo tem que ser de forma ordenada, decente, não de todo jeito, não em todo lugar. Existem momentos apropriados. E o casal, na sua intimidade, ele deve reconhecer quais são esses momentos. E deve desfrutá-los. O valor espiritual que nos deixa transparecer através desses primeiros versos é que a igreja deseja ter o seu amado, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós devemos desejar a presença de Jesus, porque Ele é que nos orienta, Ele é que nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. E com isso, não cometermos equívocos. Assim como a mulher, como a esposa deve desejar o seu esposo, a igreja deve desejar o seu Senhor, a sua cabeça. E devemos desejar a volta de Jesus. Não devemos ter os nossos pés enraizados nesta terra. Não devemos ter. E de uma forma ou de outra, nos dirigirmos, mesmo que inconscientemente, dizendo, olha, Senhor, espera um pouco, que eu preciso realizar isso ou aquilo. Nós esquecemos que nós só podemos fazer o que nós queremos se o Senhor Jesus nos permitir. Não sejamos insensatos, não sejamos tolos.
E devemos entender que a nossa felicidade, a nossa alegria está nele. Como a amada diz do seu amado, sim, as suas carícias, desejando as suas carícias, são mais agradáveis que o vinho. Que o vinho, uma bebida inigualável até hoje, o vinho. Não é? Humanamente falando. O fruto da vide que produz o vinho que alegrava a corte de todos os reis, ao longo de toda a história da humanidade, o vinho estava presente. E o vinho aqui, ele tem que servir não para embriagar e fazer com que a pessoa perca o tino. Não. Mas o vinho tem que estar aqui para mostrar que nós estamos vivos. E que Deus nos deu essa condição maravilhosa de desfrutarmos deste amor. Deste amor. Que não se concentra só nos desejos carnais, mas vai além, vai até a fraternidade, vai até o amor sublime. Porque nós que somos casais cristãos, nós devemos entender de uma vez por todas que não é somente o amor físico, nem um companheirismo que nos faz ter essa intimidade com o nosso cônjuge. Mas nós vamos além, nós olhamos para o nosso cônjuge como um irmão e como aquele que irá conosco desfrutar da presença de Deus pela eternidade. Pela eternidade. Nós devemos cuidar, em especial, da família da fé, como o apóstolo Paulo nos dirige. Quando ele fala a Timóteo, inicialmente, nós devemos nos preocupar com a nossa família da fé. E essa família da fé tem como núcleo básico a família. O homem, a mulher, e como fruto desse amor, os filhos, a herança que o Senhor nos dá, como diz o salmista. A fragrância dos seus perfumes é suave. A esposa percebe o aroma que exala do corpo do seu amado. Isso a mulher não pode perder de vista. E o homem também não pode deixar esse aroma transformar-se em um odor desagradável. A indiferença não pode existir. Orem a Deus, para que cada um de nós, homens, desejemos a nossa esposa. Desejemos a nossa esposa. E não olhemos para nenhuma outra mulher para desejá-las como nós desejamos a nossa esposa. Ela, idem, que nos desejem. E não olhe para nenhum outro homem para desejá-lo como ela nos deseja. Esse desejo, ele tem que gozar desse princípio de fidelidade, esse princípio de acordo. Que o nosso desejo, que o desejo do casal seja apenas o desejo sexual, o desejo de estar junto, seja apenas um do outro. É claro que nós não vamos ser indiferentes às outras pessoas, mas o apóstolo Paulo mesmo diz a Timóteo, trate as moças como suas irmãs, e os jovens como seus irmãos, e os mais velhos como seu pai, como sua mãe. É outro tipo de relação. Mas nossos desejos mais íntimos, que Deus nos deu, esse gostinho do prazer, que é inerente a todo casal, foi Deus que nos deu. A todo ser humano, eu digo. Agora, antes do casamento, isso não pode se consolidar. Esse desejo, essa atração física não pode se consolidar em um relacionamento antes do casamento. Porque nós entendemos que o relacionamento sexual, ele só tem validade
só tem validade quando é reconhecido por Deus. E pode ser reconhecido por Deus através do casamento civil. Pode sim. Agora, se você tem a oportunidade de casar no religioso, faça isso também. Casamento religioso com efeito civil. O seu nome é como perfume derramado. Quando a amada ouve o nome do seu amado, ela se enche de desejo. Aquilo causa-lhe prazer, porque ela sabe, ele é meu. Ele é meu. Ele é meu. E o amado tem que corresponder a isso. E tem que dominar a sua esposa. Sim, o homem tem que dominar a sua esposa no melhor sentido. No melhor sentido. Como aquele que está ali para satisfazer os desejos da sua amada. Não é? O Cântico dos Cânticos retrata o amor e o matrimônio de Salomão por uma jovem, a que ele chama de Sulamita. Uma jovem do interior do seu país. E ele diz assim: não é à toa que as jovens o amam, sim. Não é? O mundo deseja adentrar a igreja. O mundo, eu falo, esse sistema pecaminoso, controlado por Satanás e os seus demônios. A sensualidade. Quer adentrar a igreja. Quer institucionalizar dentro do corpo de Cristo aqueles atos que o próprio Deus, nosso Deus, já rejeita. Estejamos atentos. Que o amor da amada seja apenas do amado. E que o amor do amado seja apenas da amada. Que nós não percamos Jesus e os seus parâmetros de vista. Que nós sejamos levados a sempre meditar naquilo que o amado deseja. Sim, muitas eram as jovens que desejavam o amado daquela amada. Mas o amado, ele só pode ter os olhos para a sua amada, os olhos no sentido de desejá-la. No sentido de se deleitar com o seu corpo, com os seus beijos, com as suas carícias. Leve-me com você, vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Tem que ser um desejo constante. Tem que haver durante o dia esse momento de entrega. Esse momento daquele que é o cabeça, levar, conduzir a sua amada para os seus aposentos, lugar de intimidade, lugar também de companheirismo, lugar de amizade também. Os aposentos são lugares onde se conversa as coisas mais íntimas do casal. Não se ventila da janela. Não. Não se ventila do umbral das portas. Não. Coisas que o casal só conversa nos seus aposentos. Mesmo que não haja relação sexual consumada, mas ali há o desejo de estarem juntos e compartilharem de ideias, de sentimentos, de emoções, de problemas. Os problemas também são resolvidos dentro dos aposentos. Ali a oração do casal, os dois de mão dadas, orando para a solução dos seus problemas. Ah, como isso agrada a Deus. E a palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo falando, olha, quando dois concordarem a respeito de qualquer coisa, isso é assinalado no céu. Isso é assinalado. Problemas com os filhos se resolve nos aposentos, um conversando com o outro também.
como levar os filhos, como ensinar através da instrução da palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos levar a conduzir os nossos filhos conforme a vontade de Deus, para que eles passem a ter comunhão com Deus, para que eles passem a ter um encontro com Deus. Isso se resolve no mais íntimo, nos aposentos. Os aposentos simbolizam intimidade. Os aposentos também significa local em que o casal conversa um com o outro para resolver problemas da sua família. Não guarde, ó amada, ressentimento do seu marido. Se algo nele ou se alguma atitude dele lhe desagradou, primeiro ore a Deus. Em silêncio, sozinha, ore a Deus. Se Deus lhe der a oportunidade de conversar diretamente com Ele, na primeira oportunidade, converse. E o lugar melhor é nos aposentos. A cama, o leito conjugal sem mácula, né, como diz lá o escritor do livro aos Hebreus, aqui no capítulo 13, fala, a partir do versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos. O casamento deve ser honrado por todos, sem exceção. Casamento é uma instituição divina. Quando o casamento não é honrado por uma parte ou por outro, ou por um ambiente social, aquilo ali mostra a deteriorização pela qual aquele ambiente social está passando. Porque o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro. E como se conserva o leito conjugal puro na presença de Deus? Com ordem, com decência, com calor, sim. Com amor, sim. Amor eros, sim. Sim. Mas da forma com a qual o Senhor nos leva a tratar. Pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Aí as amigas, que são as mulheres de Jerusalém, dizem: estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. As companheiras ficaram felizes. Existem aspectos da nossa vida conjugal que nós não devemos falar com ninguém. Não devemos, certos aspectos. Nós podemos sim, né? Quando as mulheres juntam as amigas, por exemplo, que são casadas também, para compartilharem experiências familiares, tem que ser levado em consideração um aspecto. Tem assuntos que mesmo nesses momentos não se conversa. Não se compartilha. São intimidades do casal, que só dizem respeito ao casal. Mas as amigas, a verem a felicidade da amada, têm que se alegrar com a amada. E cada uma se alegra com a outra. Cada uma. Porque quando uma família está alicerçada em Cristo, isso se reflete no seu dia a dia. Todos que olham, observam que aquela família é diferente. Mas por que a diferença daquela família? Porque aquela família está assentada em Cristo. Cristo é o centro. Cristo é o comandante. Cristo é o capitão daquele navio. Que nesse caso é a família. A amada, com toda razão, você é amado. Novamente, a amada se dirige ao amado. E ela se justifica dizendo: estou escura, mas sou bela.
autoestima. Apesar do trabalho diário, né? Tem muitas mulheres que trabalham nas suas casas, são donas de casa. É claro que o marido pode aliviar essa carga o quanto ele puder. Tem que aliviar essa carga. Compartilhar com a sua esposa os afazeres domésticos. Não tem nada, nenhum problema. Não deve ser problema compartilhar com a esposa dos afazeres domésticos, da criação dos filhos, estarem mais próximos aos filhos. E enxergar, mesmo naquele momento, que sua esposa está cuidando de coisas tão triviais, como lavar prato, como fazer o almoço, como cortar a cebola. Naqueles momentos, o marido tem que ver a beleza. Tem que ver a beleza da sua esposa. Ela nem precisa dizer que ela é bela. O próprio marido reconhece, através das suas habilidades, que ela é bela. Mesmo que é bom falar, mas mesmo que não fale, mas no seu íntimo, ele diz, ó, como ela é bela. Não pode deixar de haver isso. Assim como a igreja não pode deixar de observar a beleza da palavra de Deus, a utilidade da palavra de Deus, a poesia que sai de cada palavra, em todo, mesmo aqueles momentos que se fala tão duramente, e que se torna explícito, toda a degradação do ser humano. Mesmo naquele momento, nós temos que olhar a beleza. Deus se preocupa conosco. Deus se preocupa conosco. Deus não quer que nós cometamos esta falha. Oh, como Deus se preocupa conosco! Porque tudo o que está escrito serve para nós como exemplo. Exemplo a ser seguido ou não. Nós devemos enxergar a beleza da misericórdia, da compaixão de Deus e da sua graça, da sua maravilhosa graça. Essa graça que nos leva ao convívio com aquele que é santo. Com aquele que é santo, o Senhor nosso Deus. E a igreja tem que desejar estar com o seu amado. E tem que refletir através da sua vida a glória do amado. Estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém. Talvez algumas mesmo, até mesmo do ciclo de amizade, diga, ela não merece ele. Eu merecia o mais do que ela. Esse laço está quebrado em nome de Jesus, está desfeito, essa cilada, essa armadilha, esse laço, e que o amado só tenha olhos para a sua amada, como ela desejou antes, como se desejou antes. Não é à toa que as jovens o amam, mas aqui está implícito que o amado só tem olhos para a sua amada. Escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão, autoestima. Reconheceu o valor que ela tem para o seu amado. A amada tem que reconhecer o valor que ela tem para o seu amado. E esse valor, quem coloca no coração da amada é Deus. É Deus. É Deus. Porque ele enviou o seu Filho amado, por exemplo, fazendo a comparação entre a igreja e Cristo. Deus, por amor a esta humanidade, deu o seu Filho amado como sacrifício no lugar dela. A igreja tem um valor inestimável para Deus. Cada um daqueles que se agregam à igreja tem que reconhecer o valor que ele tem para Deus.
Halima lamana hana lamaha shilika lahala. Halima hana lamaha shilika lamana hana lamaha. Eita Deus! Cada um de nós tem um valor inestimável para Deus. A gente não sabe o quanto. O Espírito Santo, claro, ele testifica em nosso coração que Deus enviou o seu único Filho para nos resgatar. Através do sacrifício de Jesus, nossa dívida para com Deus foi sanada, foi liquidada. Nós não devemos mais nada ao pecado. Nós não devemos mais nada às hostes malignas, às potestades, os principados do mal que agem nas regiões celestiais. Nós não devemos mais nada a eles. Aquele que nos acusava dia e noite diante do Senhor nosso Deus foi derrubado, foi eliminado o seu poder de acusação. Mérito de Jesus Cristo, nosso Senhor, do nosso amado, ó amado da nossa alma. É assim que nós devemos desejar estar com Cristo. Não fiquem me olhando assim porque estou escura. Nós devemos, voltando a esse ponto, nós devemos observar a beleza da nossa amada, mesmo nos momentos mais inusitados. Eu achava muito bonito quando a minha esposa dava mama aos meus filhos. Coisa linda. E os meus filhos degustando aquele alimento natural que Deus colocou. Deus fez produzir do próprio corpo da mãe o alimento para o filho. E não é assim que nós nos sentimos em relação a Deus? Como meninos, como crianças, como meninos e meninas amamentados por Deus. Deus nos dá dons para que cada um de nós possa edificar o outro. Cada um de nós possa edificar o outro. Mesmo que no afiar dessas lâminas, há aspereza. Há asperezas. Há de vez em quando palavras duras, mas palavras necessárias. Tem um provérbio que é muito bonito. E é um provérbio extremamente verdadeiro. Provérbio que está no capítulo 27, Provérbio 17, que diz assim: assim como o ferro afia o ferro. Quem nunca viu o açougueiro passar um ferro no outro para afiar? O homem afia o seu companheiro. Em especial, o homem, um dos cônjuges, afia o outro. Os dons servem para essa afiação, para que nós possamos edificar uns aos outros, mesmo que por um momento doa, porque nós não podemos nos calar diante do erro. O verdadeiro amigo não é aquele que encobre o pecado, mas aquele que, pelo contrário, denuncia. Mas denuncia com o objetivo de levar o outro ao arrependimento. É por isso que um precisa do outro. Um precisa do outro. E os dois têm que caminhar juntos. E não se pode esconder os momentos de verdade, mesmo que doa. Não fiquem me olhando assim porque estou escura, versículo 6 do capítulo 1. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo
e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, não pude cuidar. Dividir as cargas. E mais, aqui tem um detalhe. É claro que nós devemos nos preocupar com a carga do outro. Mas nós não podemos nos descuidar das nossas próprias cargas. Amém? Nós não podemos nos descuidar das nossas próprias cargas. Nós devemos sim levar as cargas uns dos outros, sim. Mas tem cargas que nós levamos consigo, conosco, sozinhos. Quando nós estamos ali em intimidade com Deus, em oração, só Deus sabe de certos pormenores do que pensamos. Do que pensamos. Sim, a nossa consciência, ela tem esse poder de nos normatizar. Porque Deus, ele age na nossa consciência. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, diz, olha, se o nosso coração, capítulo 3, versículo 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Temos paz com Deus. Se nós estamos no caminho certo, se nós estamos submetidos à vontade de Deus, se o nosso coração está nos condenando, é porque algo em nós tem que ser modificado. Essas são as nossas cargas, que nós devemos nos livrar dela, como na presença de Deus, deixando-as na mão de Deus. Como o próprio apóstolo Pedro, ele nos fala, quando ele exorta os jovens, dizendo, deixa eu encontrar aqui, meus irmãos, em nome de Jesus. Jovem, lancem sobre ele, aqui, capítulo 5 da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Ele dá esse conselho aos jovens, mas serve para todos nós. Nossas cargas nós levamos, mas Jesus nos ajuda. Jesus alivia. Não devemos guardar traumas em nossa alma. Não devemos guardar traumas. Se livra desses traumas. Seja feliz. Jesus quer que nós sejamos felizes. E muitas vezes, para nós sermos felizes, nós temos que nos desfazer de certas cargas. De certas cargas. Então aqui, a família, os filhos da mãe da amada, zangando-se com ela, impuseram a ela trabalhos que ela não merecia, que não era da sua responsabilidade. Ela até deixou de fazer o que era da responsabilidade dela para encobrir, ou melhor, para cobrir o que cabia aos filhos da sua mãe. Conte-me, você a quem amo, onde faz pastar o seu rebanho e onde faz as suas ovelhas descansarem ao meio-dia. Mostre-me o caminho do seu coração. Mostre-me os seus interesses. Mostre-me aquilo que tu gostas de cuidar. É isso que nós devemos desejar do nosso amado Jesus. Senhor, mostra-me quais são as tuas preocupações. Qual é a preocupação de Jesus com a sua igreja? Para que ela se mantenha casta, para que ela se mantenha pura, para que ela continue desejando isso e submetendo-se a Ele, sem reservas. Sem reservas. Então a amada
a amada, ela tem suas ocupações. Nossa esposa tem as suas ocupações. Nós não podemos colocar sobre ela o excesso também das nossas. Nós devemos compartilhar com ela. E reconhecermos, assim como ela deve reconhecer também em nós, que cada um de nós tem as suas particularidades. Tem coisas pessoais que só dizem respeito cada um a si mesmo. Existem coisas que nem com o nosso cônjuge a gente pode compartilhar, como eu acabei de mencionar há pouco. Tem coisas que nós só compartilhamos com Cristo. Só com Ele. Porque muitas vezes, se nós formos tornar o nosso cônjuge ou as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos amigos, nossos colegas cientes, eles podem se escandalizar. Porque nós ainda estamos sujeitos às fraquezas, às limitações, por estarmos ainda nesse tabernáculo, contaminado pelo pecado. Mas nós devemos ter discernimento para sabermos rejeitar aquilo que não vem de Deus. E devemos ter discernimento para aceitar aquilo que vem de Deus, mesmo que aquilo seja contrário aos nossos interesses. Mesmo que aquilo seja contrário aos nossos interesses. Porque é um momento que Deus nos chama para conserto. É um momento que Deus nos chama para conserto. Se eu não o souber, serei como a mulher coberta com véu, junto aos rebanhos dos seus amigos. Serei uma mulher coberta com véu. Desconhecida, junto aos rebanhos dos seus amigos. Uma mulher estranha, aos quais o amigo do amado não reconhece. Talvez os amigos do amado pensem que é uma prostituta, pensa que é uma mulher de vida fácil, ou pensa que é uma leprosa. Pensa em uma mulher que não tem valor. É por isso que a nossa amada, ela tem que estar junto dos nossos rebanhos, daquilo que nos interessa. Temos que compartilhar com nossa amada os nossos planos, os nossos projetos. Os nossos planos, os nossos projetos. E tem que ser posto em discussão. Não é simplesmente decretar de cima para baixo, impondo ao nosso cônjuge, à nossa amada, em especial a relação entre aquele que é cabeça, o marido e a sua esposa, impor de cima para baixo e dizer, olha, aceite. Não, converse. Diálogo, conversa. Exponha os prós e não se esqueça de expor os contras. Não deixe que a sua amada vá procurar conselho em outro lugar. Não deixe que sua amada... Eu sei que o pastor de cada rebanho, está ali para manter a ordem, está ali para aconselhar. Mas uma família bem estruturada não vai precisar do conselho do pastor. Não vai azucrinar a cabeça do pastor com os problemas que dizem respeito ao casal. É claro que se houver o problema, o pastor está ali para aconselhar. Pede um gabinete pastoral e conversa com seu pastor, conversa com seu líder. Mas o mais aconselhável
é que você procure resolver os seus próprios problemas dentro de sua própria casa, com aquele que diretamente é interessado no assunto. Não só o seu marido, mas os seus filhos também. Mas tem pessoas que qualquer que seja o problema, leva logo para o pastor. Sobrecarrega o pastor com algo que ela mesma poderia resolver se tivesse esse tratamento aberto, essa conversa sincera, franca, e se cada um ouvisse o outro, se houvesse essa mão dupla, de falar, ouvir, de ouvir, falar. Diálogo. É claro que em relação aos nossos filhos, em especial quando eles dependem de nós para tomarmos as decisões por eles, aí não. Muitas vezes nós temos que ser taxativos. Temos que impor, de fato. Agora, tudo à luz da palavra de Deus. Porque evita problemas de imposição e, por outro lado, dos filhos de rebeldia. Uma imposição desnecessária que culmina com a ira dos nossos filhos. Isso nós não podemos fazer. Agora, com a boa conversa também, mostrando o porquê de certas decisões familiares em relação aos filhos. Deixar tudo claro. Deixar tudo claro. E manter-se em autoridade, viu? Manter os limites. Manter os limites dentro da casa. Não fica de rédea frouxa, não. Os filhos têm que entender que existem ordens e elas têm que serem seguidas. Agora, repito, à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. O amado diz, versículo 8, se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, ele está dizendo o caminho que ela pode seguir para encontrar os seus rebanhos. Para não ficar coberta com véu junto aos rebanhos dos seus amigos. Para não ficar distante. Para não ficar alheia a certos dominadores. Se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas. Porque as ovelhas seguem o seu pastor. Simplesmente o pastor se desloca, as ovelhas, por confiarem na liderança do seu pastor, o seguem. Se você é a mais linda das mulheres, se você não sabe, siga a trilha das ovelhas. E faça as suas cabritas pastarem junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. É um típico exemplo do que é a poesia, do que é até. Hoje em dia também costuma-se fazer no Oriente poesia segundo essas comparações, que muitas vezes para nós ocidentais e para nós que vivemos hoje, nesses dias, parece grosseria, né? Comparar a sua amada a uma égua das carruagens do faraó. Comparar a uma égua. Mas lembremos que os egípcios, eles tinham uma forma de tratar e eles tinham um plantel de cavalos magníficos. Era tanto que Salomão comprava vários cavalos, negociava vários cavalos egípcios, né? Imagine a escolha que Faraó fez das suas éguas para a sua carruagem. As melhores, as mais bonitas e as mais bem adornadas. Porque era costume, se colocava atavios nos cavalos. Sim, atavios de ouro. Encrostados com prata. Belíssimos, né? Comparo você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Isso é um elogio. Por mais estranho que pareça aos nossos ouvidos, pleno século XXI, isso é um elogio.
Como são belas suas faces entre os brincos. É isso, eles se adoram. Eles ataviavam os cavalos, as éguas. E o seu pescoço com os colares de joias. Elogio, elogio, nós devemos elogiar as nossas esposas. Né? Talvez não com essas comparações, mas com comparações que nós dominamos através do nosso ambiente sociocultural. Façamos, lembramos de uma joia, né, de um anel com uma pedra de rubi, ou então uma coroa de ouro, porque a nossa esposa tem que ser em nossa casa como uma coroa que honra o marido, nunca o envergonha. A mulher é para o marido, a esposa é para o marido, como a coroa é para um rei. Como a coroa é para o rei. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus. Pai, que coisa linda. Não foi à toa que dos inúmeros relatos daquilo que Salomão produziu em termos de poesia, tu escolheste esta para fazer parte deste livro, Pai, do teu livro santo. Coisa linda, Deus. Sim, nós desejamos honrar o nosso amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja tem que ser para Jesus uma coroa. E nos prepara, Senhor, para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adorne-nos, Deus. Purifica-nos, Deus. Que nós sejamos uma virgem imaculada, que vamos nos dar ao nosso amado e o tornemos a todo momento honrado diante de quem quer que seja, demonstrando a nossa pureza, a nossa santidade, que é tua, Pai, que é o Senhor que promove em nós essa santidade, para que nós espelhemos, para que nós resplandeçamos a tua glória, Deus. Nos ajuda, Pai. Continua a nos dar saúde física, mental e espiritual, vigor, que nossos olhos não se cansem, que nosso vigor não se perca com os anos, mas que nós sejamos renovados a todo momento, de glória em glória, de valor em valor, renovados, e possamos voar alto como a águia. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todo sempre. No nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fique na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fique na paz.